In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça numa frase bem polêmica, daquelas feitas para provocar mesmo. O ateísmo envenena tudo. Puxa, essa é forte. E a nossa matéria-prima é um debate formal, um verdadeiro confronto de gigantes intelectuais, sabe? De um lado, defendendo essa ideia, tá o David Berlinski. E do outro, argumentando contra, e com muita veemência, o famoso Christopher Hitchens. Exato. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é desconstruir os argumentos de cada um, olhar para as mesmas evidências históricas que eles usam e tentar entender as filosofias por trás dessa batalha de ideias. E é fundamental, eu acho, pegar a dinâmica do debate logo de cara. O Berlinski, ele não está tentando dizer que a religião é perfeita. Longe disso. Ah, não. Não. Ele até admite logo no comecinho que a religião envenenou algumas coisas. O ponto central dele é outro. Ele quer provar que o ateísmo, como uma visão de mundo, leva inevitavelmente a consequências destrutivas. Entendi. E o Hitchens? O Hitchens joga nos dois lados do campo. Ele não só defende o ateísmo, como ele parte por ataque, argumentando que a religião é a verdadeira fonte histórica de violência, de irracionalidade. Basicamente, ele pega a acusação do Berlinski e joga de volta. Ele inverte o tabuleiro. Perfeito. E o primeiro campo de batalha que eles escolhem é a história. Sempre a história. O Berlinski começa com uma imagem, nossa, muito forte. Ele nos leva para Paris da Revolução Francesa, lá por 1790. Ele descreve o Robespierre e o Danton, os líderes revolucionários, parados em frente à Catedral de Notre-Dame e decidindo renomeá-la. Para Templo da Razão. É um ato simbólico poderosíssimo. Exato. E para ele, para Berlinski, esse momento em que a razão humana secular é colocada num altar é o ponto de partida para o que veio depois. O período do terror. Exatamente. O assassinato de 50 mil inocentes na guilhotina. A tese dele é direta. Quando você tira Deus da equação e coloca a razão no comando, o resultado é banho de sangue. E ele não para aí, no século XVIII. Ele traça uma linha reta disso até os horrores do século XX. Sim. Ele conecta tudo. Ele argumenta que os regimes mais brutais da história moderna, tipo o nazista, o soviético de Stalin, o chinês de Mao, todos tinham duas coisas em comum. E quais seriam? A primeira, seus líderes não acreditavam em nenhum poder superior, sabe? Nenhuma lei divina acima da própria vontade. E a segunda, e aqui o argumento fica bem específico, é que eles usaram o que o Berlinski chama de disciplinas científicas malucas. Disciplinas científicas malucas. O que ele quer dizer com isso? Então, ele dá um exemplo que é devastador. Ele cita que os nazistas, depois de assassinarem sistematicamente 70 mil alemães com deficiência, justificaram o ato com uma lógica fria, supostamente científica. Que lógica era essa? Eles disseram que estavam, na verdade, pecando contra a lei da seleção natural, ao permitir que os fracos vivessem. Eles transformaram a biologia darwiniana numa desculpa para assassinato em massa. Uau! É um argumento com um poder retórico imenso. Essa conexão entre razão secular e violência é a espinha dorsal da posição dele. Com certeza. Mas e o Hitchens, como ele responde a isso? Porque ele não pode simplesmente ignorar o horror de regimes como o da União Soviética. Não, ele não ignora. Ele vira o jogo. E o mais interessante é que ele usa a mesma cidade, Paris, para construir uma contranarrativa. Ah, é? É. Ele aponta para a Basílica de Sacré-Cœur, aquele monumento branco, imponente, lá em Montmartre. Muitos veem como um símbolo religioso de Paris, né? Mas o Hitchens lembra a origem sombria dela. Que seria? A Basílica foi construída para celebrar a derrota e o massacre da Comuna de Paris, em 1871. A Comuna foi um governo popular, radical e amplamente secular. Certo. Quando o exército francês, apoiado pela igreja, pela elite, retomou a cidade, eles executaram, assim, entre 20 e 30 mil pessoas, numa semana. Nossa!
Então, a construção da Sacré-Cœur foi, nas palavras do Hitchens, um ato para celebrar a violência reacionária e religiosa sobre a rebelião secular. Ou seja, um exemplo claríssimo de um monumento dedicado à violência em nome de Deus. Então ele pega o Templo da Razão do Berlinski e contrapõe com a Basílica do Massacre, um espelhamento perfeito. Perfeito. E quanto ao argumento sobre o nazismo ser um regime ateu? E o Hitchens é implacável. Ele chama essa ideia de uma calúnia histórica e apresenta uma lista de evidências para provar que o nazismo não só não era ateu, como tinha laços profundos com a religião. E o que ele cita? Primeiro, ele vai direto na fonte, no Mein Kampf, onde o Hitler escreve que, ao lutar contra os judeus, ele acredita estar agindo de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso. Nossa, isso é bem direto. É difícil argumentar contra as palavras do próprio Hitler. Pois é. E tem mais. O juramento de lealdade que todo oficial da SS e do Exército fazia não era ao Estado, era diretamente ao Führer. E começava com as palavras, juro por Deus este sagrado juramento. Juro por Deus. Além disso, a inscrição na fivela do cinto de cada soldado nazista era Gott mit uns. Deus está conosco. Exato. E para coroar, o primeiro tratado diplomático que o Terceiro Reich assinou. Não foi com a Itália ou com o Japão. Foi a concordata com o Vaticano em 1933. Para o Hitchens, a evidência é esmagadora. Essa ideia de usar a história como evidência é fascinante. Mas eles também tentam usar a ciência para provar o ponto de cada um. O Berlinski, por exemplo, parece ter uma relação de amor e ódio com a ciência, não é? Totalmente. Ele critica duramente o que ele chama de ateísmo popular, sabe? Aquele impulsionado por cientistas que escrevem livros para o grande público. Certo, os best-sellers de divulgação científica. Isso. Ele diz que esses livros vendem uma ideia simplista de que a ciência já refutou Deus, que resolveu todas as grandes questões. E ele se irrita especialmente com o argumento da escala. A ideia de que, como o universo é vasto e a Terra é um grão de poeira, a humanidade não pode ser importante. Lembro dessa parte. Ele tem uma resposta bem poética para isso. Sim, ele diz, o fato de a Terra ser uma pequena parte do universo físico não significa que não seja o centro do universo. Mas o argumento principal dele é um pouco mais sutil. Como assim? Ele argumenta que as ciências sérias, tipo a física, a matemática, são, na verdade, completamente silenciosas sobre Deus. Deus não entra como premissa em nenhuma equação e também não aparece como conclusão de nenhuma teoria. A ciência, para ele, simplesmente não tem as ferramentas para tratar do assunto. Mas aí ele ataca a ciência por aquilo que ela não consegue responder, certo? Exato. Ele lista o que chama de aquelas perguntas que tiram o sono e que, segundo ele, a ciência não consegue nem começar a responder. E que perguntas são essas? São: de onde veio o universo? Como a vida surgiu da não-vida? Como um organismo vivo funciona com tamanha complexidade? E aqui ele menciona que uma única divisão celular exige a coordenação de 4.000 proteínas. 4.000? E, por fim, a mais fundamental de todas. Por que as leis da natureza são como são? Porque são estáveis. Eu entendo o poder retórico dessas perguntas. Mas a ciência realmente, ela pretende responder a esse tipo de porquê filosófico ou o Berlinski está atacando a ciência por não fazer algo que ela nunca se propôs a fazer? Essa é exatamente a crítica que você pode fazer ao argumento dele. E é por um caminho diferente que o Hitchens responde. Ele pega a mesma vastidão do universo que o Berlinski desdenha e a usa para chegar na conclusão oposta. Certo. Para Hitchens, um universo com 400 bilhões de galáxias, onde supernovas explodem a cada segundo, aniquilando sistemas inteiros. Isso torna a ideia de um criador focado especificamente em primatas bípedes, num pequeno planeta azul, algo profundamente ilógico. Ele argumenta que o design parece ineficiente. Pior que isso, ele diz que um designer assim seria fantasticamente destrutivo e desperdiçador. E ele traz o argumento para a Terra, lembrando que 99,8% de todas as espécies que já viveram no nosso planeta foram extintas. É um número impressionante. E ele pergunta, que tipo de plano divino é esse que se baseia em extinção, em sofrimento, em morte, numa escala inimaginável?
Para ele, o universo não parece projetado, parece caótico, indiferente e majestosamente acidental. Então, no fundo, a crítica do Hitchens sobre a vastidão e o desperdício já aponta para a questão da moralidade. Ele está basicamente perguntando: que tipo de designer benevolente criaria isso? Exatamente. E isso nos joga direto no campo de batalha seguinte. A moralidade. A grande questão. É possível ser bom sem Deus? E é aqui que o Berlinski lança seu argumento mais dramático. Um experimento mental que realmente mexe com a gente. O do botão. O do botão. Ele nos pede para imaginar que existe um botão. Se você apertar, instantaneamente recebe riquezas inimagináveis, a realização de todos os seus desejos. A única consequência é que, no exato momento, um camponês anônimo desconhecido do outro lado do mundo, na China, morre. Essa do botão é pesada. E a pergunta dele é: em quem nos confiaríamos para ter o controle desse botão? Um crente ou um ateu? Exato. E a origem dessa pergunta é tão perturbadora quanto ela mesma. Berlinski conta que se inspirou numa questão parecida feita por Heinrich Himmler, o arquiteto do Holocausto. Himmler. Sim. Himmler, refletindo sobre a lealdade de seus oficiais, perguntou: afinal, o que nos compele a manter nossas promessas? Para o Berlinski, a resposta do ateísmo é nada. Nada. Ele acredita que o ateísmo remove o que ele chama de um senso bruto de obrigação baseado no medo. O medo da punição divina, um freio que, para ele, é essencial para impedir que as pessoas apertem o botão. A resposta do Hitchens a isso é que o ateísmo não é em si uma posição moral, né? É só a ausência de uma crença. É exatamente esse o ponto. O Hitchens diz que o ateísmo não te diz o que fazer. Ele simplesmente te liberta da obrigação de acreditar no sobrenatural. A partir daí, a construção da moralidade é uma tarefa humana. E ele ainda argumenta que o contrário é que é o problema. Isso. Ele argumenta que a crença em Deus, historicamente, deu às pessoas uma licença muito maior para cometer atrocidades. A ideia de que Deus está do nosso lado foi, segundo ele, a justificativa para quase todas as guerras e massacres da história. Mas ele não para na crítica geral. Ele ataca doutrinas específicas do cristianismo que ele considera imorais na sua essência. Sim, e aqui o argumento dele se aprofunda muito. O principal alvo é a doutrina da redenção vicária. Que é a ideia de que... A ideia de que os pecados de uma pessoa podem ser perdoados porque outra pessoa, no caso Jesus, foi punida em seu lugar. O Hitchens descreve isso como uma doutrina nojenta e imoral. Isso é interessante porque ataca não só a moralidade da religião, mas a própria lógica interna do cristianismo. Ele está dizendo que a solução que a religião oferece para o pecado é, em si, imoral. É um ataque fundamental. Exatamente. Ele vê isso como a suprema abdicação da responsabilidade moral. Para ele, a verdadeira moralidade exige que você assuma a responsabilidade por seus próprios atos, não que os transfira para um bode expiatório, divino ou não. Faz sentido. A ideia de que você pode cometer qualquer crime, se arrepender no último minuto e ser perdoado porque outra pessoa pagou o preço, para Hitchens isso é a antítese de um sistema ético funcional. E isso tudo converge para uma ideia final que o Hitchens apresenta, que parece amarrar a crítica histórica com a crítica moral. Ele cita o escritor George Orwell. Sim, uma citação que, à primeira vista, soa contraintuitiva. Orwell disse que todo totalitarismo deve ser, na sua raiz, teocrático. Teocrático. Mesmo regimes declaradamente ateus, como o da União Soviética ou da Coreia do Norte. Como isso funciona? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lógica fica clara. O que define o sistema totalitário? A existência de suposições inquestionáveis, de dogmas que estão acima de qualquer debate. Certo. O líder está sempre certo, o partido nunca erra, a história pode ser reescrita para se adequar à verdade do momento. Existe um culto à personalidade que exige fé cega. Entendi. A estrutura é a mesma. A fé que antes era depositada em Deus é transferida para o Estado, para o partido ou para o grande líder. Precisamente. Hitchens traça um paralelo direto entre essa submissão absoluta a uma autoridade que não pode ser questionada e a fé cega exigida por muitas religiões.
Em ambos os casos, a dúvida é crime e a obediência é a maior virtude. E ele termina com um desafio, não é? Sim, ele encerra o argumento com um desafio direto a Berlinski e a quem está assistindo. Ele pede que nomeiem uma única declaração ou princípio do ateísmo que funcione como um dogma religioso. Ou seja, uma afirmação que exija a fé pura. Exato. Que seja independente de evidências e cujo questionamento seja punível. E ele argumenta que tal declaração não existe, porque a essência do pensamento cético e ateu é a dúvida, não a certeza. É o questionamento, não a submissão. O que fica claro depois de analisar esse debate é como a mesma evidência, seja uma catedral em Paris, a história do século XX ou as descobertas da ciência, tudo pode ser usado para construir narrativas diametralmente opostas. Totalmente. A realidade vira uma espécie de teste de Rorschach para as convicções de cada um. Exato. Uma mesma catedral pode ser um símbolo da razão secular, levando ao terror, ou da violência religiosa celebrando um massacre. O século XX pode ser a prova dos perigos de uma sociedade sem Deus, ou a prova de que regimes totalitários adotam uma estrutura de fé cega, mesmo que se digam seculares. Exatamente. E tem um ponto sutil que o Hitchens faz perto do final que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco. Quando ele é pressionado, ele admite que nem todas as religiões são igualmente venenosas. Ah, sim. Ele compara, por exemplo, o quequerismo, que é historicamente pacífica, com o wahhabismo. Mas ele adiciona uma condição crucial. Qual? Ele diz que as religiões só se tornam inofensivas quando têm suas presas arrancadas pela sociedade civil. Uau! Ou seja, quando a razão, o secularismo e as leis de uma sociedade democrática as forçam a abandonar suas pretensões de poder absoluto e suas doutrinas mais perigosas. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que o conflito central é mesmo entre fé e ateísmo? Ou será que a verdadeira batalha é entre, de um lado, qualquer sistema de crenças, religioso ou secular, que exige submissão cega e proíbe o questionamento? E do outro, a disposição para duvidar de tudo. Um princípio que, no fim das contas, cada um à sua maneira, ambos os debatedores afirmaram defender. Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scott pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.